Olá, estou aqui com você outra vez, como eu disse, que voltaria com um novo vídeo. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 14 do profeta Zacarias. Numa retrospectiva, na contextualização deste assunto, nós podemos ter o arrebatamento da igreja que está sendo firmemente informado por Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13, muitas outras vezes que o Senhor falou, tanto no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, então que enfatiza o arrebatamento da igreja. Então o Senhor vem para arrebatar a sua igreja, subsequentemente se estabelece a grande tribulação, que na verdade nós vamos falar depois sobre a grande tribulação, mas a grande tribulação ela mesmo se intensifica a partir dos 3 anos e meio depois do arrebatamento, que será então a manifestação real do anticristo como o próprio Satanás ou a trindade satânica, formada pelo falso profeta, pelo anticristo e pela besta. E nós aqui então queremos falar sobre os 7 anos depois do arrebatamento, ou seja, na parousia do Senhor, a sua vinda em glória, como estávamos dizendo, subsequentemente ao arrebatamento da igreja, haverá uma apresentação de um governo mundial, a princípio dos 3 anos e meio tranquilo, muito diplomata, trazendo a solução aos problemas da economia, o problema dos conflitos, das guerras, e chegará ao ponto de estabelecer um pacto de paz de Israel e seus inimigos. E então, aqui neste capítulo 14, nós estamos vendo o final da grande tribulação. É quando Israel será invadido por todas as nações da terra, na famosa guerra do Armagedon, lá do Vale de Josafá, do Vale de Jezreel, que é o mesmo lugar. Então, neste texto aqui no capítulo 14 de Zacarias, ele começa dizendo no versículo 1: eis aqui vem o dia do Senhor. Então isso é um fato. Se você crer ou deixar de crer, faz um problema seu. Mas é um fato. Este dia vai vir. E muitas vezes as pessoas, os pregadores até confundem este dia do Senhor com o dia do arrebatamento. São coisas distintas. O dia do Senhor será um dia de julgamento, um dia de juízo, um dia onde Ele expressará sua ira contra os inimigos do povo de Deus, contra os inimigos de Israel. Então aqui no capítulo 14 do profeta Zacarias está plenamente sintetizado como será este dia. Então, no versículo 2, diz a palavra de Deus: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O Senhor vai trazer os exércitos de todas as nações da terra para definitivamente resolver o problema do Oriente Médio, que a proposta sempre é riscar Israel do mapa. Neste ponto, nesta consideração do profeta Zacarias, já todas as outras cidades de Israel já terá sido tomada, então será um ultimato feito a Jerusalém, onde estará o último baluarte dos judeus na defesa da santa cidade. Então as nações da terra serão reunidas
para saquear Jerusalém. Jerusalém será saqueada, será tomada. Todavia, neste domínio das nações gentílicas, a Bíblia diz que o Senhor sairá a pelejar contra estas nações. Observe o que diz o versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um grande vale, e a metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Então, neste momento, é o retorno do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui um pouquinho na frente que ele vem com todo o seu séquito de anjos, arcanjos, serafins e querubins vão estar com ele. Então, a sua vinda, ele porá os seus pés aqui na terra, da onde ele subiu, do Monte das Oliveiras, no mesmo lugar ele vai pôr os seus pés. Só que agora ele vem com poder e grande glória. Então o monte vai se fender no meio, vai se dividir e formar um grande vale. Vamos seguir com o texto. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e com ele todos os santos. Observe que aí está o que eu estava dizendo um pouquinho aí atrás. A vinda do Senhor Jesus, na primeira vez, ele veio sozinho, mas agora vem todos os anjos, arcanjos, serafins e querubins, e a igreja vem com ele. Então, haverá um pânico, haverá um desespero, haverá uma fuga, porque será tão gloriosa que eles buscarão o caminho das montanhas. E nesse momento em que o Senhor intervir, nós podemos compreender que ele vai usar as próprias armas dos inimigos de Israel contra eles mesmos. Vamos seguir comigo na leitura. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia e nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Então nós estamos vendo aí um dia lúgubre, um dia com espessas trevas, que é exatamente o resultado das explosões das bombas, a explosão nuclear, das armas atômicas a serem usadas neste dia, vai fazer com que o sol desapareça na sua luz. A Bíblia diz que será um dia diferente de todos os dias. Não vai ser noite e também não vai ser dia. Vai ser algo terrível neste dia. Versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Esta água que vai sair de debaixo do altar de Jerusalém, que também foi profetizado por Ezequiel, que são chamadas de águas sanadoras, que vai correr pelo Vale de Cedron. Hoje o Vale de Cedron não tem água, é apenas aquele caminho, mas não tem água. Mas quando esta água vai sair pelo Vale de Cedron, e vai ser levada até o Mar Morto, e ali, quando estas águas purificadoras entrarem no Mar Morto,
serão curadas aquelas águas que hoje não têm vida. Então vai haver a fauna no Mar Morto, tanto de peixes como também uma grande vegetação estará nascendo às margens ou no caminho que esta água purificadora fará. Versículo 9 diz assim a palavra de Deus: e o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o seu nome, ele será o Senhor. Então aqui o Senhor estabelece o seu governo na terra, estabelece o milênio depois de haver modificado a climatologia do planeta. Então ele estabelecerá o seu reino. Vamos ver um pouquinho isto mais adiante, ok? Versículo 9 na parte B diz que Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. 11. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Aí o Senhor estará cumprindo a sua promessa feita com Jerusalém, de proteção, de sustentação, de guarda, de restauração. Então aí está ele. O Senhor, quando vira esta terra, descendo do Monte das Oliveiras, entrará pela porta oriental, que é uma porta que está fechada hoje com concreto, porque está num bairro muçulmano. A Bíblia diz que o Senhor entrará por ela, irá até o parlamento, onde se assentará na cadeira do parlamento, e dali regerá todas as nações com vara de ferro. Então Jerusalém será a sede do governo de Jesus no milênio aqui na terra. Estão comigo? Então vamos mais adiante, por favor. Na intervenção do Senhor Jesus contra os exércitos que querem a destruição de Jerusalém, eu disse um pouquinho atrás que o Senhor usaria as suas próprias armas para destruí-los. Vamos comigo para o versículo de número 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Até o ano de 1945, antes da grande experiência da explosão das duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ninguém, nenhum teólogo, podia entender este versículo, porque este tipo de praga, ou seja, este tipo de juízo, só é possível acontecer isto com uma explosão atômica. Ou seja, a matéria se desfaz, se dilui, a própria língua na boca, os próprios olhos na órbita. São coisas de segundo. Quem viu o filme After Day pode ter visto bem como é o cumprimento desta profecia. Então esta profecia somente poderia ser cumprida com a explosão de armas atômicas. É aqui que está acontecendo isto. Versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Haverá, então, uma espécie de uma loucura. Os exércitos, os homens, se matarão uns aos outros. Isto já aconteceu em batalhas interferidas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento contra os inimigos, as nações inimigas de Israel. E aqui o Senhor usará, então, isto mesmo no meio das nações. Um vai se voltar contra o outro para que se complete a matança ou o juízo completo de Deus.
Versículo 14. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata, roupas em grande abundância. Ou seja, é o despojo de todos os exércitos que estiverem ali naquele dia para definir a sorte de Israel. Eles serão envergonhados, serão mortos e seus despojos, as grandes riquezas conduzidas pelos exércitos, estarão à disposição da riqueza de Israel. Versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. É muito interessante que quando o Senhor estabelecer o milênio, aquelas pessoas que assistiram esta matança, esse juízo de Jesus contra as nações inimigas de Israel, então vão se render ao senhorio de Jesus. Todas as nações anualmente irão à festa dos tabernáculos e vão prestar relatório de seu governo. É bom salientar aqui também que a igreja, neste tempo, é que estará reinando ou que estará governando as nações da terra. Então haverá uma prestação de contas. Agora, na sequência destes textos, nós vemos que aqueles governantes que não virem a festa dos tabernáculos, não virem prestar conta às ações do seu governo, então o que fará o Senhor? É assim como usam as companhias elétricas, as companhias de água, ou corta a energia, ou corta a água. A Bíblia diz que o Senhor então cortará a chuva nesta nação. Não chove mais. Então vem o quê? A punição de Deus pela desobediência do governo da nação que não quis vir à festa do tabernáculo e nem tampouco veio para prestar conta do seu governo. Então é por isso que a Bíblia diz que o governo do Senhor Jesus, ele vai governar com vara de ferro, com justiça. Você pode perguntar, haverá criminosos naquele tempo? Sim. Haverá ladrões naquele tempo? Sim. Mas só que eles vão pagar o preço justo e nada vai passar despercebido dos olhos de Deus, nada vai passar despercebido dos olhos do governante e rei, que será o Senhor Jesus, além de nós que somos seus ministros, que teremos uma visão semelhante a dele. E todo aquele que infringir a lei do reino, com certeza será punido com vara de ferro. Assim o Senhor vai conduzir este governo por 1000 anos. As nações não terão desculpas, porque hoje a grande desculpa, em primeiro lugar, é a corrupção. O governo não serve. Nos primeiros anos de governo é bom, depois não presta mais. O Senhor Jesus disse, o problema é o governo, o problema é a corrupção, eu serei o governo e não haverá corrupção. Mas o homem diz, não, mas o problema é o diabo que me atenta, o diabo que me faz pecar, o diabo que me faz ir ao erro. Jesus disse, o problema é o diabo, então o diabo está preso. O diabo não vai tentar mais ninguém. Na verdade, o milênio é o último teste que fará Deus com o homem para que ele reconheça que a sua natureza pecaminosa é que precisa ser mudada. A grande falta diante de Deus está dentro do próprio homem. Isto será então comprovado no governo de Jesus no milênio, quando teremos um governo justo e não haverá diabo. Mas a Bíblia nos diz que ao terminar o governo do Senhor Jesus, os 1000 anos, e o diabo for solto, ele já tem um grupo para regimentar insatisfeito com o governo de Jesus. Seria, como dissemos no Brasil, pedindo uma direta já. Então, o diabo vai arregimentar este grupo contrário ao governo de Jesus, vai tentar tomar o reino,
será a última batalha, porque será uma batalha em duas esferas, tanto na física como espiritual. O diabo vai tentar tomar o céu, e nós vemos no Apocalipse a guerra de Miguel e seus arcanjos batalhando contra os inimigos de Deus. Então o Senhor estabelecerá o grande trono branco, o grande juízo final, onde o demônio será lançado definitivamente no lago de fogo. Todos os que pecaram, desde Caim até aquele dia, serão ressuscitados para o julgamento eterno. O Senhor incendiará a terra e fará uma nova terra e novos céus, ou seja, novos corpos celestes. Baixará Jerusalém do céu e vai estabelecer no seu lugar, onde será a base do governo de Deus para o planeta Terra. Ousamos a dizer que a Terra será um departamento do céu e Jerusalém será a sede onde reinará Deus no seu governo eterno. Eu espero que esta mensagem tenha trazido algum esclarecimento à sua vida. Na próxima semana vamos trazer um novo vídeo para você. Desfrute, seja abençoado, medite, avalie, prescrute a palavra de Deus. Cada texto que mencionei aqui, leia com atenção e deixe assim, pela palavra de Deus, a sua vida ser santificada. Porque Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.